Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de fevereiro e hoje com muita novidade, né? Novidade, como diz Shevchenko, é o louco, que Deus o tenha, novidade nova. Infelizmente a gente está vendo aí uns embates sobre a questão do Arruda, a questão jurídica, a questão de ceder ou não ceder, de passar ou não passar em definitivo. A gente vai trazer algumas coisas aqui, também a notícia do dia, né? O Bartolomeu Bueno, presidente da Comissão Fiscal do Santa Cruz, deve renunciar ao cargo, tá? Ao que tem aí de informação, ele está recebendo ameaças, inclusive de depredação do patrimônio, né? Então, o sócio dele ali, que já sofreu isso anteriormente, pediu para ele se desvincular do Santa Cruz. Então, está tendo muita coisa novamente, a gente não apoia esse tipo de ação, tá? Questão de quebra-quebra, ameaça de morte, etc. Isso aí não condiz com o debate democrático, é uma coisa que eu não apoio. O 3 de fevereiro também não apoia isso. Eu acho que um protesto é válido mediante a civilidade, tem que ser ordeiro, pacífico. Acho que as coisas funcionam nesse meio. Porém, as pessoas lutam pelo que acham que deve fazer, né? Então, infelizmente, nem todo mundo age do jeito que a gente pensa e é isso. Mas desde já o Bartolomeu Bueno desde já força e que seja feita a melhor escolha para ele. Lembrando que ele mesmo fala que 71 anos, ele não quer passar mais por isso. Vamos ouvir um pouco do Bartolomeu Bueno e também vamos trazer atualizações sobre essa questão do Arruda, tá, pessoal? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Conversei com algumas pessoas hoje, pessoas cartorais, né? Pessoas que trabalham em tabelionato, conversei com tabelião, né? Pessoas que trabalham em cartório, tabelião, é isso aí. Conversei com alguns hoje, conversei com outras pessoas também que são do meio jurídico, e a gente tem algumas atualizações para vocês em relação a isso, beleza? Deixa eu colocar na tela aqui, primeiramente, para a gente ouvir o Dr. Bartolomeu Bueno. Ele deu entrevista aqui ao João Vitor Amorim, uma entrevista um pouco longa, a gente vai tentar resumir aqui, tá, pessoal? Então vamos ouvir algumas partes e cortando a entrevista para a gente ganhar tempo e não prender vocês para ouvirem o que muita gente já ouviu. Vamos lá. Percentual é 99% já. Mas por que essa decisão, doutor? 99% de renúncia, tá? Na verdade, João Vitor, é o seguinte, eu estou sendo ameaçado por vários bandidos, malandros, vagabundos, pessoas que não têm a menor formação, ameaçando de física, até de morte, vilipendiando minha honra, entendeu? De minha família nas redes sociais. Eu tenho 71 anos, faz 20 anos que eu estou permanentemente ali no Santa Cruz, trabalhando, ajudando, sem nunca obter uma vantagem sequer, de um centavo sequer. E aí eu me passar por isso aos 71 anos de idade, não vou cuidar disso, não. Quem quiser dar o Santa Cruz de graça, dê, faça o que bem entender. Porque do jeito que está ocorrendo aí, do jeito que querem fazer, estão dando o estado do Santa Cruz a essa SAF, dando mesmo. Porque mesmo cedendo incomodado, como eu estava propondo, por 35 anos, 70, e não por 50 ou 100 anos, e nem transferir definitivamente, porque a lei não permite, e eu não vou dar um parecer contrário à lei, né? É de graça. O Santa Cruz não está recebendo nada por isso, não. Está recebendo, na verdade, 10% das ações da SAF, que tem um valor hoje meramente simbólico. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de sempre frisar, tá? Santa Cruz se colocou numa situação. Santa Cruz se colocou nessa situação por gestores do Santa Cruz, tá? A gente não pode também dar uma de João sem braço, não falo do Bartolomeu, falo na torcida no geral, de dizer, é muito pouco. Concordo. Mas quem botou a gente nesse buraco? Quem são os verdadeiros culpados por esse pouco? É essa a questão, né? É essa a questão. Então, essas pessoas que colocaram a gente, saíram pela porta da frente e nunca foram responsabilizados por fazerem isso. Inclusive, um presidente que teve as contas reprovadas foi à justiça e a justiça anulou a reprovação. Então, é cômodo, é muito cômodo. Então, o caráter punitivo do Santa Cruz, ele inexiste, né? Diferente de uma SAF, né? Se a SAF ela não vai bem, por mais que a gente esteja entregando, que não é o caso, a gente vai estar integralizando o Arruda ao capital do futebol, onde os dois seriam somados, teriam um somatório do capital
do Arruda a integralização do capital social, né? Então o Arruda veria e somaria um só com o futebol de Santa Cruz. Então quem comprasse futebol levaria o Arruda. Eu acho que não tem como ser diferente. Na minha concepção, na minha visão, tem que ser dentre esses meios. Eu acho que para mim é o correto. Mas, obviamente, que existe algum impeditivo de lei, existe a questão do desmembramento. A gente vai falar sobre isso aqui também no decorrer do vídeo, mas vamos continuar vendo mais uma parte aqui do Bartolomeu Bueno. Porque não tem esses recursos ainda, vão gerar esses recursos. Deixa eu adiantar aqui, porque essa parte do... Porque a marca que está recebendo 10% de ações dura, talvez até mais dura. Em que sentido? Pronto, aqui ele fala sobre a renúncia dele e quem assumiria no lugar dele, tá? Pra gente também estar ciente que entra no lugar do Bartolomeu Bueno. Tem um outro suplente. E qual é a posição dele em relação à SAF, pelo que o senhor conversa com ele? Olha, até onde a gente vinha conversando é mais ou menos a minha. Talvez até mais dura. Em que sentido? É porque eles questionam outras coisas do contrato. Eu só estava questionando essa transferência, porque tem impedimento legal. E exigindo que seja assegurado o direito dos sócios que estivessem em dia até a Assembleia Geral, tá certo? Que vai autorizar, porque são eles que vão autorizar definitivamente ou não a SAF, porque é o poder maior do clube, mesmo que a comissão fiscal seja contra, o Conselho Deliberativo seja contra, a AGE, que é a Assembleia Geral, poderá autorizar. Ela é o poder que está acima do... Bom, aí tem um porém, tá? Tem muita divergência em relação a esse entendimento que o Bartolomeu tá falando aí, que apenas a AGE pode barrar. Existe lá, vocês viram, já era publicado lá no Twitter, eu também publiquei no Twitter, que existe um pedido de aprovação de todos os ritos internos do clube, tá? Então, tem que parecer positivo do Conselho Deliberativo e depois a votação e aprovação na AGE, tá? Então precisa, é necessário. Deixa eu adiantar aqui para a gente ver mais alguma coisinha aqui no final. Emprestar. Mas não tem nada. Tem aí notícia de que eles compraram o Galhardo, mas dois ou três jogadores. Isso não existe. A informação que eu tenho é que eles afiançaram, assim, disseram, olha, pode vir para o Santa Cruz, porque a SAF vai assumir, vocês vão ser bem-sucedidos lá, mas não, quem contratou foi o Santa Cruz, quem está pagando é o Santa Cruz. Bartolomeu, até pelo tempo da gente, queria saber só o seguinte, o senhor renunciará hoje ou amanhã? Eu estou entregando. Ontem fiz uma reunião, ainda que online, com os meus companheiros da comissão fiscal, para dar o parecer favorável à aprovação das contas do presidente de 2024, do balanço e das demonstrações financeiras do ano passado. E o planejamento financeiro e econômico de futebol para o ano 2025. Devo entregar isso hoje à tarde para o Conselho Deliberativo e logo em seguida eu mandarei minha carta de renúncia. Bom, então fica aí já a confirmação da renúncia, né, do Bartolomeu Bueno em relação à questão do posicionamento do Conselho Fiscal. Ele fala também dos pareceres, né, que ele vai dar sobre as questões de 2024 e o orçamento de 2025, e a gente vai focar na SAF, né? No final, vocês ouviram ali que ele falou sobre as contratações, né? É claro, notório e evidente que as palavras do presidente Bruno confirmam que houve envolvimento da SAF nas contratações de reforços. Isso aí não é surpresa para ninguém, principalmente o envolvimento direto do Vinícius Diniz. Então, o Galhardo, Felipe Alves, etc., foram jogadores que foram viabilizados mediante a SAF. Isso aí é fato, é factível, tá? Santa Cruz realmente tem um compromisso de pagamento desses atletas. Isso aí acho que todo mundo também está ciente. Mas o comprometimento de ajuda da SAF em viabilizar recursos também existe. O próprio Irã falou isso e ninguém desmentiu o Irã em relação a isso. Então o Irã também não iria dar uma entrevista para falar em verdades, né? Então o Irã falou muita coisa em relação a isso. Disse que do bolso mesmo já colocaram pouco, 600 mil. Existe também 8 milhões que está direcionado para o DIP, né, que é o financiamento, né, para a RJ. Estou resumindo, tá, pessoal? Existe um termo técnico, mas eu não vou falar aqui no vídeo. Em live eu falo com vocês e a gente esmiuça isso, mas precisa do DIP. Ninguém vai colocar 8 milhões no DIP sem segurança, tá? Então, basicamente, Santa Cruz precisa resolver esses encalços, esses percalços do caminho
para a gente conseguir evoluir a questão da RJ. Obviamente que muita gente está chateada, e a gente vai entrar na situação do Arruda neste momento, tá, pessoal? Colocar uma figurinha aqui mera... Deixa eu colocar aqui, aumentar um pouco ela também. Mera formalidade, tá, pessoal? Deixa eu só colocar aqui na tela para a gente dialogar um pouco. O Arruda, no seu início, né, ele teve essa disposição aqui que está na tela, aqui na tela, vocês estão vendo, né? O Arruda, quando ele foi formado o seu terreno, existiam 3 lotes, onde um lote tinha 3 casas, outro tinha uma e o outro lote tinha uma também. Santa Cruz comprou um lote com 3 casas, comprou o segundo lote com uma casa, e o terceiro lote, que tinha uma casa, foi doado pela prefeitura. Obviamente que isso aqui é ilustrativo, tá, pessoal? O que acontece? Conversando com algumas pessoas. Para o Santa Cruz conseguir colocar o Arruda em transferência definitiva para a SAF, teria que realizar um desmembro, né? Desmembrar essa parte doada pela prefeitura do Arruda. O que acontece é que o Santa Cruz construiu tudo em cima de tudo. Então, houve uma junção deliberada das coisas, né? Então, jogou todo mundo em cima dos terrenos, onde as partes compradas foram populadas e a parte doada também foi populada. Isso precisa ter uma desmembração, né? Então, o que isso pode ocasionar? Em conversa com algumas pessoas, o custo para fazer essa desmembração aí dessa parte doada é muito alto, tá? É muito alto. E deixa eu ver só uma coisa aqui. E pelo que eu estava conversando com outras pessoas também, conversei com várias pessoas hoje, o lado mais viável seria a mudança na lei, mas trata muito de poder público. E também não vem com bons olhos o Santa Cruz se responsabilizar por correr atrás de mudar a lei. Então a gente vê que é um dilema muito grande. Mas, assim, a nossa visão é que a partir do momento que o Santa Cruz concede a concessão em 100 anos para os investidores, é uma concessão um tempo razoável, tá, pessoal? Razoável não, muito bom, para eles tirarem o custo deles, tirarem o lucro deles e os valores deles. Mas, para que seja vinculado ao capital social, integralizado ao capital social do clube, as duas saídas. Desmembrar o terreno doado pela prefeitura dos demais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Arrudinha ali é o terreno que foi doado. Desmembrar o Arrudinha dos demais terrenos, isso aí é muito caro, pelo que eu conversei com algumas pessoas, eu não tenho ideia de valor, tá, pessoal? Mas algumas pessoas estavam comentando comigo que é muito caro fazer isso, é uma manobra muito cara. Lembrando que o Santa Cruz tem todas as cédulas, né, de cartório, as certidões, inclusive estou atrás disso para a gente trazer aqui e comentar com vocês. Então seria essa desmembração o melhor caminho para o Santa Cruz. E o outro caminho seria a mudança da lei, né? Então vai para o poder público. Então você vê que a questão do Arruda, lei, etc., é uma coisa bem complicada. Porém, a gente tem que levar em consideração o contrato que está escrito. O que está escrito no contrato é que até a transferência, a concessão de 100 anos é garantida. Então, o contrato também vê a possibilidade de não haver transferência. Então, no contrato já rege isso. O que querem tirar? Que se conseguir a transferência, o Arruda não vai ser transferido. Basicamente é isso. E eu acho que é uma questão que não precisa ser mexida. A minha opinião agora, eu acho que essa cláusula, ela precisa existir lá, caso aconteça, caso consigam desmembrar, caso consigam mudar a lei, que haja essa integralização de capital. Eu acho que é importantíssimo isso para o Santa Cruz. Eu acho que não precisa mexer nessa cláusula. A única cláusula que talvez eu tiraria seria a de obrigatoriedade do clube ir atrás. Eu acho que era a única coisa que eu mexeria, era isso. E se caso isso ficar muito complicado para ser mexido, eu aprovaria a SAF do jeito que está. Ah, é barato. Ah, Zé, pouco investimento. Também entendo. Mas o capital social dos investidores são de suma importância detrimente ao valor investido. Ah, Zé, 10 milhões. Sim, mas 10 milhões. E o WhatsApp daquele cara tem o quê? É esse que é o X da questão. Uma coisa é o cara ter 10 milhões, mas ele tem o número do dono do Grupo Petrópolis e o cara vai ligar por ele, olha, eu preciso de tal. Então, a viabilidade e a credibilidade do mercado, ela se eleva com essas pessoas. Então, não é questão de quem tem dinheiro, é saber quem tem dinheiro. É basicamente isso. Então, os caras têm dinheiro, né? Então,
investidores da REAG estão também dentro desse negócio Santa Cruz, dentro da SAF de Santa Cruz, né? O próprio Irã falou, tem investidores que nem apareceram e estão aí. Então, existe um grupo forte que vai manter esses compromissos. E lembrando, o mais fundamental de tudo é a obrigação de 15 bilhões. De 15 bilhões não, de 1 bilhão em 15 anos, né? 1 bilhão em 15 anos. Isso é o que a gente tem que se abraçar, porque são valores que jamais o Santa Cruz conseguiu ou no modelo associativo atual conseguirá fazer em 15 anos, tá? Eu não acredito que o Santa Cruz Associação consiga fazer 1 bilhão em 15 anos. E acredito sim que essa SAF que está aí seja capaz disso. Mesmo que eles não terminem os 15 anos à frente de Santa Cruz, mas a garantia do clube formalizar 1 bilhão em 15 anos, ela permanece. Então, tem muita coisa que está sendo caminhada. Eu acredito que vai ser vencida essa questão do Arruda, tá? Até porque existe a possibilidade de não haver a transferência já em contrato. Está escrito lá, novamente, até a transferência em definitivo. Então, existe a possibilidade de não acontecer. Porque até a transferência, então, até quando? Pode ser em 100 anos, 200 anos, 300 anos, a gente não sabe. Então, o dia de amanhã não pertence a nós, né? Então, basicamente é isso. E acredito que ficou clara a questão do Arruda para vocês, como foi a divisão de terreno, as duas possibilidades. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários que a gente tira suas dúvidas, beleza? Mas é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Até a próxima. Valeu!